Bom, prezados alunos, vamos começar aqui a nossa aula de doenças infecciosas. Ah, as doenças infecciosas, obviamente, que têm maior interesse aí na odontologia, né? Vão se destacar aí as hepatites, tá? Principalmente a hepatite B, que é de maior risco de contaminação e que tem aí uma morbidade mais severa. A herpes e a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Que é um risco muito pequeno, mas que amedronta bastante aí a população odontológica e principalmente aí os alunos dos cursos de odontologia. Então, dentro da hepatite, gente, a gente percebe que a hepatite não é uma doença que vai promover uma doença, alguma repercussão bucal, tá? Não vai promover nenhum sintoma, nenhuma sintomatologia na boca. Mas ela deve ser de conhecimento de todos os profissionais de saúde pela importância dela em saúde pública e, obviamente, também pelos aspectos da biossegurança que elas vão suscitar, né? É caracterizada aí por um processo inflamatório hepático do fígado, com sinais clínicos e histológicos, às vezes, de necrose hepatocelular, ou seja, das células do nosso fígado, né? Do fígado do ser humano. Três principais causas vão causar a hepatite. Elas podem ser hepatites virais, hepatites alcoólicas e hepatites medicamentosas, né? Alguns autores colocam a alcoólica medicamentosa dentro de uma única aí, que seria a medicamentosa. Já foram identificados aí 4 tipos de vírus e recentemente um quinto tipo de vírus, o vírus Z, foi identificado também, mas que não tem muita interação aí com que ainda é um vírus bem novo, que ainda ninguém sabe direito como ele funciona e também não é um vírus de uma morbidade tão alta. Então, continuando, a gente vai chamar de hepatite qualquer inflamação do fígado, tá? Qualquer inflamação que eu tenha das células do fígado, a gente vai chamar isso de hepatite. Causas dessa hepatite, elas, como eu falei anteriormente, elas podem ser diversas, podem ser medicamentosas, pode ser por causa do álcool, pode ser também muitas vezes aí por causa de uma infecção viral, tá? Com os vírus da hepatite A, B, C e D, tá bom? Ela vai causar uma destruição das células do fígado, principalmente aí os hepatócitos, e podem levar aí a diversas consequências ao organismo do ser humano. A gente percebe aí que elas têm algumas diferenças entre sintomas, principalmente entre a gravidade de cada uma das doenças, do tipo de hepatite, e principalmente aí no seu tratamento. A hepatite aí também pode ser causada por infecções generalizadas que acabam também por atacar o fígado do doente, né? Podem ser causadas aí por substâncias tóxicas, muito comum aí com o álcool e principalmente com drogas tanto lícitas quanto ilícitas. Medicamentos é muito comum e também drogas ilícitas como cocaína, heroína, drogas químicas que vão acabar atacando aí o fígado do doente. Então ela é chamada de hepatite medicamentosa ou então hepatite alcoólica, né? Elas podem ser um processo, essa doença ela pode ser um processo tanto agudo quanto um processo crônico. Isso vai depender, obviamente, do motivo ah, que está levando a essa inflamação do fígado, né? Então, dentro da hepatite aguda, os sintomas variam bastante, mas na maioria das vezes vai surgir como um quadro parecido com o de uma gripe, né, com mal-estar, fraqueza, febre, dores e até náuseas, né, bastante comum o paciente ter enjoos, muitas vezes recorrente com vômitos, tá? Quadro mais intensos aí vir com icterícia, ou seja, o paciente começa a ter aquele amarelado tanto na pele quanto nas conjuntivas, das mucosas, né? Mostrando aí o acúmulo da bile no sangue e nos tecidos, né? Hepatites agudas graves, que são as chamadas fulminantes ou subfulminantes, são bem incomuns, tá? São bastante raras. Mas os sintomas dela, além dos sintomas habituais da hepatite aguda, podem surgir alterações de comportamento naquele doente, a sonolência e confusão mental é bem comum, sinais aí de que o fígado não está conseguindo eliminar e acaba o paciente ficando intoxicado e por isso vai causar toda essa alteração de comportamento, sonolência e confusão, tá? Já a hepatite crônica, que é o mais comum, a gente vê principalmente aí na odontologia, né? Para odontologia é o que a gente vai lidar mais do que uma hepatite aguda, ela vai
ocorrer aí uma destruição lenta das células do fígado, que aos poucos elas vão se regenerando e formando aí algumas cicatrizes no fígado. Mas o fígado ele tem uma capacidade de regeneração bem grande, tá? Ele consegue se regenerar com grande facilidade. E a gente percebe aí que não tem sintomas, né? Quando está numa hepatite crônica, inicial principalmente, ela não tem muitos sinais e sintomas que alterem aí a vida do nosso paciente. Muitas pessoas aí não descobrem a doença até que um dia acham por um achado clínico. E muitas vezes isso já está num nível de inflamação que já pode ter levado até ao risco aí de um câncer de fígado, né, que é o hepatocarcinoma, ou então aí de uma falência hepática, tá? Então, porque é uma doença muito silenciosa em grande parte das vezes nessa hepatite crônica. A destruição celular pode chegar a um ponto onde a regeneração não passa a não ser mais possível. Tá? O fígado ele não tem mais a capacidade de funcionar aí normalmente, aliado aí também às cicatrizes que são criadas que também atrapalham um pouco o funcionamento do fígado, que é as cicatrizes que ocorrem normalmente em uma hepatite crônica. E aí pode chegar a um nível que vai ser chamado lá da cirrose, que é a inflamação hepática máxima, onde o fígado não consegue mais se reparar, ok? Então, dentro dos tipos básicos aí que a gente tem, principais, a gente vai ter 4 tipos, que é a B, C e a D, que é a delta. Então, ok? Vamos falar cada uma delas. A é um vírus transmitido por via orofecal, ou fecal oral, ou fecal oral, tá? Ela pode ser transmitida normalmente por alimentos e água contaminada. Muito comum em verduras e legumes a gente encontrar o vírus hepatite A, ok? Água contaminada também é bem comum que não sejam filtradas, nem nada que se encontre o vírus da hepatite A. E a transmissão parenteral aí, apesar dela não ser descartada, ela é bastante rara. Tá? O período de incubação do vírus é de 2 a 6 semanas. E a maioria dos pacientes não apresentam muitos sintomas. Quando apresentam, vão se assemelhar aí a algum quadro gripal. Tá? Muitos adultos vão descobrir que tiveram hepatite A depois, quando fazem exames de sangue, percebem que tem anticorpo aí, que percebem que eles apresentam anticorpo no seu exame, ou seja, teve contato com o vírus e nem lembrava, nem imaginava que pudesse ter tido contato com o vírus de hepatite. Quando ela tem alguma apresentação de sinais clínicos, a gente é percebido nesses doentes que os sintomas mais comuns são a icterícia, né, aquele amarelamento tanto da pele quanto das mucosas, aí, das conjuntivas, tá? Fadiga, né, cansaço com muita facilidade, falta de apetite, náuseas e enjoos, e dores articulares e musculares também. Ocasionalmente, às vezes acontece uma febre baixa, tá? Não é uma febre que vai ocasionar muito, não vai ser muito alta, mas ela sempre tem uma febrezinha de 37,5 ou 38 graus, e dor na região aí do fígado. A hepatite A ela é sempre uma forma da hepatite que ela é um caso agudo, tá? Ela não se cronifica, ou seja, ela vai ter sempre um episódio único de curta duração, de 2 a 6 semanas, às vezes tem até 8 semanas. Dificilmente ela tem algum risco de morte, tá? A fulminante ela menos de 1%, bem menos de 1%, e a recuperação completa do paciente depois que começam os sinais e sintomas se dá aí em cerca de 3 semanas. Mas lembrando, muitos dos pacientes não apresentam qualquer sintoma. O diagnóstico aí da nossa hepatite A vai ser detecção aí de anticorpos aí contra o vírus, né? Que o organismo produziu esses anticorpos contra o vírus, ou seja, teve a presença aí dos anticorpos, e obviamente o organismo produziu esses anticorpos com a presença do vírus. Vai aparecer o IgM e IgG, vai aparecer durante o período infectado, e o IgM durante o período infectado e IgG após a cura da doença em si. Vai permanecer por toda a vida, você vai ter lá a permanência aí do IgG para o resto da vida daquele doente no exame.
e não se percebe aí recorrências de infecção, ou seja, a reinfecção é muito incomum aí nos casos da hepatite A. Aliás, não só incomum como alguns dizem que até é impossível. Bom, a hepatite A, ela tem tratamento, e o tratamento dela é baseado em algumas medidas de suporte, como repouso, até melhora dessa icterícia, que consiga eliminar toda essa bile. Sugere-se interromper qualquer tipo de medicação que seja metabolizada em fígado, incluindo isso, óbvio, drogas ilícitas e o álcool, e manter uma dieta hipocalórica, evitando alimentos gordurosos, ou seja, uma dieta mesmo realmente sem evitando aí qualquer coisa que seja metabolizado no fígado, já que o fígado está sendo sobrecarregado pela doença. Casos graves aí na hepatite A são bastante raros, porém, obviamente, devem ser internados e acompanhados aí pelo médico hepatologista, tá? Caso essa piora ocorra. A prevenção, hoje em dia, a vacina cobre bem a prevenção da hepatite e diminuiu muito o número de hepatite aqui no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso Brasil, em relação à vacina. A vacina da hepatite A, ela dá uma proteção de 94% a 100%, aí após as 3 doses, normalmente, depende da dose do tipo de vacina que se utiliza. Hoje em dia são em 3 doses, antigamente em 2, e ela vai dar essa proteção de 5 a 20 anos. Alguns estudos estão levando a crer que a vacina, na realidade, ela não teria mais esse tempo, e sim ela duraria para o resto da vida, mas ainda são inconclusivos. Mas provavelmente o doente que tomar uma vez a vacina, ele não necessitaria tomar novamente. E mesmo que precisasse tomar, seriam aí doses de reforço, né? Medidas higiênicas são importantíssimas para a hepatite A, como a gente vê esse coronavírus aí aparecendo pra gente, que apareceu agora em 2020, a gente percebe que essas medidas higiênicas acabam ajudando também não só para infecções de gripe, de síndrome gripal, de SARS, de MERS e de coronavírus, né? Ele acaba sendo importante também, por exemplo, com hepatite A. Lavar as mãos, usar para ingerir sempre água potável, sempre lavar muito bem os alimentos e a utilização aí de rede de esgoto. Isso, obviamente, que não é uma escolha para todos, né? Nem sempre toda a população tem acesso a isso, infelizmente, tá? A hepatite B, estima-se que mais de metade da população mundial já foi contaminada pelo vírus da hepatite B. É um vírus que é transmitido por via parenteral, ou seja, contatos sanguíneos, transfusões sanguíneas, o compartilhamento de agulhas contaminadas, no caso de uso de drogas, tá? Ou erro aí da equipe de enfermagem, a relação sexual, obviamente, pós-parto, tá? Que se pode transmitir aí para o feto, para a criança no momento, né? Instrumental cirúrgico, odontológico que não sejam tratados e não sejam esterilizados. Isso, obviamente, isso praticamente diminuiu com o nível de biossegurança que nós temos hoje, tanto em hospitais quanto aí nos nossos consultórios e clínicas odontológicas. O vírus da hepatite B é um vírus bem resistente, podendo sobreviver aí, entre aspas, né? Que o vírus nunca é vivo, né? Mas ele fica viável ainda 7 dias num ambiente externo, ou seja, exposto ao meio ambiente. O risco de contaminação, caso uma pessoa não infectada tenha contato com uma pessoa infectada por via parenteral, o risco de contaminação é de 40%. Obviamente que isso vai depender da carga viral que que o transmissor está apresentando no momento, da defesa aí do receptor também, mas aí em geral o risco de contaminação beira os 40%. Na sua forma aguda, a hepatite B ela vai depender aí muito de um equilíbrio entre o comportamento do vírus e a defesa aí do hospedeiro, ou seja, de quem está recebendo e se infectando com esse vírus. Muitas vezes a pessoa acaba tendo uma cura espontânea, tá? Sem nada de sintomas ou sintomas extremamente leves. E grande parte, 70% dos casos acabam sendo curados aí sem sintomas. Se a quantidade de células infectadas é maior, aí a reação pode levar a esses sintomas que vai girar em torno aí desses 30% restantes. Tá?
Então, o vírus de hepatite B ele pode permanecer no organismo, infectando as pessoas por semanas antes de aparecerem alguns sintomas. Então, de 6 semanas é o tempo de incubação dele, até 6 meses. Tá? Então, é um vírus que permanece muito tempo ativo e viável e transmissível. Né? Os sintomas aí são mal-estar, dores articulares do doente com hepatite B, daqueles 30% que levam àqueles sintomas, seriam mal-estar, dores articulares, a fadiga, né, o cansaço. Mais tarde pode evoluir aí para dor no local do fígado, tá? Na região aí onde fica o fígado. A icterícia, que é o amarelamento, aí, novamente que eu falei da conjuntiva, da mucosas e peles. As náuseas, né? E a falta de apetite também, tá? Como aí na hepatite A, quando ela tem sintoma. Os sintomas aí vão desaparecer com o tratamento em cerca de 30 a 90 dias. Em alguns casos, pode ocorrer hepatite fulminante, tá? Pode ocorrer aí cerca de 0,5%, 0,1 a 0,5%, ocorrem aí uma hepatite fulminante que pode levar o paciente a óbito. Mas, obviamente, normalmente esse paciente ou tem algumas outras comorbidades, junto a outras doenças, né, que se juntam a ela para poder levar o paciente a óbito, ou então é um paciente que não procurou precocemente aí o sistema de saúde para se tratar. Normalmente essa hepatite aí B, ela vai acabar, muitas vezes a hepatite B pode acabar cronificando. Em cerca aí de 3 a 8%, cerca de 5% dos adultos, a defesa imunológica não vai conseguir aí destruir essas células infectadas e a infecção vai persistir, vai se cronificar. Se entende aí como hepatite crônica quando se passa aqueles 6 meses do tempo de incubação e o paciente ou doente não está tratado, não está curado após esses 6 meses. Ou seja, o vírus ainda persiste e viável e ainda agindo no organismo do hospedeiro. Tá? A chance de cura espontânea a partir desse momento é praticamente nula. Tá? Ou a gente tem que tratar realmente com medicação, não tem outro caminho. Os sintomas mais comuns da são também, como nos outros, falta de apetite, perda de peso, né, obviamente pela falta de apetite, a diminuição da alimentação e, obviamente, a fadiga, o cansaço que é muito comum aí nas hepatites. Porém, muitos dos infectados são assintomáticos. Apesar dele ter uma doença ativa que está prejudicando o funcionamento do fígado, ela continua ainda sem sinal e sintoma. Isso vai depender de cada um dos pacientes. Muitos infectados aí são meio que tolerantes ao vírus, são considerados tolerantes ao vírus. O risco em longo prazo da evolução da doença é muito baixo, mas é um paciente aí que se torna um transmissor. Né? Ele acaba sendo o hospedeiro, ele acaba recebendo o vírus, ele está infectado, ele pode não ter problemas com a doença, nem sinal e sintoma com a doença, mas ele continua sendo um transmissor. Tá? Boa parte aí dos infectados de hepatite B desenvolvem a destruição crônica das células do fígado, tá? Que em médio e longo prazo podem ser um problema aí para a saúde dos nossos doentes. Tá? A hepatite crônica ativa, quando ela está ativa, ela leva o risco aí desse paciente desenvolver ou uma cirrose, ou então, seria o pior dos casos aí, dos cenários, seria um hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, né? Cerca de 50% dos cirróticos, ou seja, dos pacientes que já desenvolveram cirroses, também vão desenvolver aí o hepatocarcinoma. Eles não são dependentes um do outro, porém, obviamente, a chance do cirrótico evoluir para o hepatocarcinoma é muito maior do que um paciente que não seja cirrótico. O uso de álcool, bebida alcoólica, drogas e medicamentos, sejam eles as drogas ilícitas, que a gente quer dizer aqui, e os medicamentos de uso normal do nosso dia a dia, além de um risco de uma co-infecção com outros tipos de hepatite, pioram bastante o curso da doença aí da nossa hepatite B crônica, tá bom? Da hepatite B cronificada. O tratamento aí, quando você está frente a uma hepatite fulminante, é obviamente internação em UTI e acompanhamento especializado aí do médico especialista na área.
sem tratamento, normalmente a mortalidade é extremamente alta, chegando aí a 80%. Com o tratamento, a mortalidade cai bastante, mas ainda é uma doença de alto risco. Então, mas o tratamento aí da hepatite, quando ela cronifica, da hepatite B crônica, vai visar o que? Suprimir a replicação viral, ou seja, tentar fazer o vírus parar de se multiplicar e reduzir ao máximo a lesão hepática e dar condições com que esse fígado se repare. Prevenir também aí que isso se evolua para uma cirrose e, obviamente, depois para um hepatocarcinoma. Medicação que se utiliza normalmente, obviamente quem vai tratar disso é o médico, não é o dentista, nós não vamos nem prescrever, nem indicar nada ao paciente, mas só para conhecimento, é o interferon, a lamivudina e o adefovir de pivoxil, ok? O interferon é o mais conhecido aí dessas medicações aí que são utilizadas. Dentre aí a hepatite, quando a hepatite é um caso agudo, normalmente são casos mais leves e são tratados, os casos mais leves são tratados aí como hepatites crônicas, tá? E os casos mais graves tratados aí como a hepatite fulminante, tá ok? Que na realidade são agudas. Os cuidados para a saúde aí com a saúde de doentes com hepatite B, com exceção aí do uso do álcool, a dieta aí não há nenhuma restrição nutricional específica para os portadores de hepatite B. É óbvio que se esse paciente começar a evoluir para alguns outros tipos de doenças, como cirrose, algumas restrições dietéticas podem ser impostas, principalmente com relação às alimentações mais gordurosas. A obesidade, aumento de colesterol e resistência à insulina, ou seja, o diabético, podem desencadear aí o aparecimento aí de uma esteatose hepática que, com o passar do tempo, aí pode levar a um quadro cirrótico, tá bom? Então, o paciente que tem a esteatose hepática, ele é um paciente que tem que ter um controle médico para que ele não evolua aí para a cirrose. A gente sabe, muitas vezes esse quadro de esteatose ele pode ser temporário, mas quando ele se estende por um tempo muito grande, tem que se avaliar aí por causa do risco da cirrose e, obviamente, também no posterior hepatocarcinoma. A vacina é extremamente efetiva, né? A gente percebe lá que entre 94% e 100% dos pacientes, na realidade, a chance de 94% a 100% de imunização. É praticamente isenta de complicações, né? A literatura relata muito pouca complicação. E a vacina consiste aí num fragmento do antígeno da hepatite B, tá? Suficiente para que se produza os anticorpos, e só que isso não é capaz, obviamente, de transmitir a doença ao hospedeiro, né? A dose da vacina hoje em dia é de 3 injeções intramusculares, sendo a primeira entre 30 e 60 dias a segunda dose após 30 a 60 dias da primeira, e a terceira 5 meses, né, após a primeira dose. 95% dos pacientes aí, ou seja, que nem eu falei, de 94 a 100, produzirão os anticorpos e ficarão imunes à hepatite B. A proteção aí contra a hepatite é próxima aí de 100%, como a gente percebe aí, 95%, entre 95% e 100%. A imunidade vai costumar durar aí pelo menos 10 anos, mas se acredita hoje que pode persistir aí pela vida toda. Ela deve, obviamente, ser avaliada por exames de sangue para saber se o paciente ainda tem produção de anticorpos contra essa hepatite B. A maioria dos infectados vão se tornar portadores aí de hepatite crônica do vírus da hepatite C, tá? E, obviamente, com as consequências da hepatite C em seu longo prazo, gente. Estima-se aí que 3% da população mundial seja portadora aí da hepatite C crônica, principalmente por causa de transplante hepático, porque vai ser 60% das hepatopatias crônicas. O risco geral de contaminação é de cerca de 4% quando você tem contato com o vírus. Tá? Então é uma doença já com muito menor chance de infecção com relação à hepatite B, mas uma chance de cronicidade de se tornar uma doença crônica para o resto da vida daquele doente muito maior do que a hepatite B. Então, os sintomas da hepatite C se percebe que tem uma evolução crônica e lenta,
A maioria dos pacientes são assintomáticos, ou seja, eles não apresentam nenhum sinal e sintoma, e quando apresentam, normalmente algum pico onde há necessidade de uma medicação ou então de uma dieta, aí se percebe que depois esses sinais e sintomas acabam desaparecendo, tá? E muitas vezes o paciente acaba abandonando o tratamento. O diagnóstico é feito através de exames de rotina ou quando há sintomas dessa doença hepática em fase aguda, ou seja, uma agudização aí desse processo crônico. Mas a grande maioria é que os diagnósticos de hepatite C são feitos aí em exames de rotina, são achados mesmo que o paciente percebe. A transmissão aí vai ocorrer por contato parenteral, contato com sangue contaminado, né? O vírus de hepatite C pode chegar a sobreviver entre 16 horas e 4 dias em ambientes externos. Claro que vai depender aí da sua viabilidade, temperatura, a umidade, presença ou não de células junto desse vírus, tá? Normalmente, quanto maior a viabilidade, maior é o tempo que ele pode ficar vivo. Usuários de droga, quando a gente pensa aqui um grupo de risco e risco de contaminação, usuários de drogas endovenosas têm um risco de contaminação extremamente alto pelo compartilhamento de seringas. Tá? Pacientes que fazem hemodiálise ainda têm um risco bem alto por erros de exame que chegam a 20% aí do risco de contaminação. A contaminação vertical, né, quando os filhos, no caso de partos com mães que são positivas para hepatite C, gira em torno de 4%. Profissionais da saúde, ou então vítimas que sejam vítimas de acidentes com sangue contaminado, aí vão ficar com um risco aí abaixo aí desses 4%. Obviamente, quanto mais mais severa for as regras e as normas de biossegurança do local de trabalho, menor a chance que se faça aí de que você tenha transmissão para uma hepatite C. Hoje em dia, com as normas de biossegurança que nós temos, dos nossos serviços de saúde sérios, dificilmente esse risco de contaminação de hepatite C ocorre. A transmissão sexual ainda é bastante debatida, mas em teoria ela pode ocorrer por transmissão sexual. É verdadeiro aí também que a hepatite C é muito menos transmitida que a hepatite B, exatamente pelo motivo da sua transmissibilidade ser muito menor do que a hepatite B. Não sei se, relembrando aí algum slide anterior, quando fala da transmissibilidade da hepatite B, ela chega em torno de 40%, enquanto a média da hepatite C é de 4%. Tá? Existem relatos aí mostrando a presença do vírus em secreções também, como leite materno, urina, saliva, esperma e secreção vaginal, mas a quantidade do vírus pode ser extremamente pequena para causar infecção e não há dados aí que sugiram que essa transmissão possa ocorrer por essas vias, tá ok? Teria que ter mesmo realmente contato via sangue, ou seja, sangue e contato com alguma ferida, algum corte que fizesse esse contato parenteral total, tá? O diagnóstico é feito por sorologia do anti-HCV, pelo método ELISA, e após a infecção o exame vai se tornar positivo entre 20 a 150 dias, tá? Então pode demorar um bom tempo para que isso seja detectável em exame, ou seja, para que a infecção seja detectada em exame. Pode acontecer aí o resultado falso positivo, né, que dá positivo, mas na realidade o paciente não está portando hepatite C. E é muito comum em portadores de doenças autoimunes com anticorpos circulantes. Tá? Doentes aí que tiveram hepatite C aguda e foram curadas espontaneamente. Também pode acontecer aí de aparecer num exame um falso positivo, né? Doentes com sistema imunológico comprometido, principalmente o aidético, também pode gerar um falso positivo para a hepatite C. Então aí na nossa hepatite C é um histórico bastante difícil da gente obter do nosso paciente para saber o risco dele ter uma hepatite C ou como ele teria se contaminado com essa hepatite C. É bem difícil ser obtido porque ela muitas vezes acaba sendo cronificada, não tem sinais, não tem sintomatologia, e até o próprio exame, para que tenha certeza de que teve ou não a infecção, ele acaba sendo extremamente demorado para que se consiga ter um resultado
real mesmo, né? Um resultado confiável, né? Mostrando lá que cerca de 150 dias, às vezes dependendo do paciente, obviamente, mas até 150 dias a gente não consegue ter certeza de que esse paciente realmente está contaminado ou não. Tempo de incubação de 15 a 60 dias, tá? É bastante tempo também, com uma média de 50 dias. A hepatite C aguda é assintomática em 84% dos casos. Quando ela tem sintoma, os sintomas mais comuns são aqueles mesmos de todas as hepatites, né? A febre, a fadiga, a náusea, o vômito, a febre fraca, a febre sempre mais baixa, a icterícia, né? Que é o amarelamento da pele da mucosa, e vai durar aí de 2 a 12 semanas. 20 a 30% dos portadores de hepatite C crônica podem desenvolver cirrose após 10, 20 anos de infecção. Obviamente, uma parte aí acaba sendo mais posterior ainda, mas essa grande quantidade de pessoas que acabam desenvolvendo cirrose por causa da infecção da hepatite crônica, muitas vezes é porque ou nem sabe que tá infectado, ou muitas vezes porque não trata corretamente. Por ser uma doença silenciosa, com poucos sinais e sintomas muito incomuns, muitas vezes o paciente acaba deixando de lado isso, né? E acaba não tratando corretamente. O tratamento aí vai depender da evolução da doença, né? Casos leves são realizados apenas uma dieta e abstenção aí das drogas e álcool, obviamente, para não sobrecarregar o fígado. A dieta aí também seria uma dieta que não seja dieta hipercalórica e evitando bastante aí gorduras saturadas, principalmente. Os casos mais graves aí, como a gente vai associar a medicamentos, tá? Seria o interferon mais o interferon mais a ribavirina. Obviamente quem trata com medicação vai ser o médico, nós não vamos nunca meter o bedelho nem dar pitaco nenhum sobre a medicação, mas é em termos de conhecimento que a gente vai ter que a gente sabe que o nosso paciente vai utilizar. Não há perspectiva em médio prazo de uma vacina eficiente, tá? Então a hepatite C ainda é uma doença que não tem uma vacina, apesar de suas chances de contágio não ser simples, tá? Ser por via parenteral, obviamente aí é uma doença que gera problemas em médio e longo prazo para o doente, sem vacina, mas com tratamento relativo, com sucesso relativo, tá? Agora, ele é extremamente restritivo ao paciente. O paciente nunca mais vai poder ingerir álcool, se ingerir ele pode ter problemas sérios de saúde e também a sua alimentação vai ficar restrita para o resto da vida, ok? A hepatite D, ou chamada também hepatite delta, nada mais é o mesmo, ela é uma hepatite que é uma infecção exatamente pelo vírus B, tá? Dificilmente o vírus B acaba sendo, muitas vezes o paciente ele acaba ficando imune a esse vírus B. Porém, alguns pacientes acabam tendo essa transmissão e tem uma reinfecção do vírus da hepatite B. Ou seja, é o paciente com hepatite B crônica que tem uma reinfecção aguda pelo vírus da hepatite B, que ela se transforma então nessa hepatite delta. Tá? A transmissão também, como é pelo vírus B, ela vai ser parenteral, exatamente igual ao vírus B. Na fase aguda de infecção, pode ocorrer aí esteatose microvesicular, tá? E necrose aí granulomatosa eosinofílica. É uma infecção severa e um risco muito grande de se evoluir a uma hepatite fulminante, tá? Ou seja, ter uma falência do rim, ou do fígado, perdão. Sinais e sintomas semelhantes à hepatite B aguda. O diagnóstico também aí pela sorologia, como a gente faz com a hepatite B, do anti-HDV, tá? Vai aparecer no exame sempre o IgM positivo para infecções quando elas estiverem agudizadas ou até cronificadas, mas presentes, e sempre IgM quando tiver as crônicas, tá? As infecções crônicas. Outra doença que pode ser de interesse infecciosa, que é de interesse aqui para a odontologia, é a herpes simples. Aliás, é muito comum para a gente, é a que mais, e uma
que tem uma recorrência bucal bastante importante para a gente. É uma doença infecciosa aguda, a virose humana considerada mais comum no ser humano, né? E o vírus da herpes simples apresenta dois tipos distintos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é considerado um agente etiológico das infecções bucais, e o tipo 2 é o agente etiológico das infecções genitais, né? Tanto o tipo 1 como o tipo 2 podem provocar infecções nas duas localizações, ou seja, o tipo 1 pode acometer as genitálias e o tipo 2 pode acometer a região bucal, tá? Mas a predominância maior no nosso caso, na região bucal, a predominância maior é do tipo 1, ok? A transmissão é o contato direto dessas lesões com objetos contaminados. Disseminação, ela normalmente ela não, ela é assintomática por meio de fluidos orgânicos, e pode ser desde a nossa saliva, por secreções, sangues, ou então e as lesões crostosas, ali, as lesões que são formadas pela herpes, mesmo as que estão consideradas não infectantes, elas podem ser aí um meio de transmissão desse vírus. O vírus pode sobreviver por 2 horas na pele e por até 3 horas em outros tecidos, ou seja, não é um vírus que dura muito tempo, mas também não é um vírus que morre imediatamente, ou que fica inviável imediatamente ao sair, ao se desprender do corpo humano. Ele vai penetrar o núcleo celular e vai permanecer em estado de latência, sendo reativado por vários outros motivos. Algum traumatismo em tecido adjacente, estresse, imunossupressão, luz ultravioleta e alteração hormonal. Alguns tipos de infecções também podem levar aí à recorrência aí da herpes. Ou seja, a herpes ela está latente dentro do organismo do paciente, e qualquer uma desses motivos, o estresse principalmente, alteração hormonal e imunossupressão, podem levar, principalmente esses fatores podem levar ao reaparecimento da herpes, principalmente a herpes bucal, que é o que de interesse para a gente. Outra doença que a gente também tem é a gengiva-estomatite herpética primária, uma doença aí infecciosa de interesse para a odontologia. Vai afetar principalmente as crianças de 3 a 6 anos, caracterizam aí por lesões vesiculares inicialmente pequenas, mas que podem aí se juntando, se coalescendo e formar aí grandes ulcerações. Ou seja, você tem várias pequenas vesículas e na hora que elas estouram, elas acabam criando uma grande ulceração única, ou com várias pequenas ulcerações, tá? São acompanhadas aí de dor, febre, irritabilidade, porque é bem dolorida, a criança acaba ficando bastante irritável, e vem acompanhada aí de linfadenopatia regional, né? Os linfonodos à volta ali da região estão sempre palpáveis. Cicatrizam aí de 7 a 14 dias sem deixar qualquer marcas aí, principalmente porque estão em mucosas, normalmente. Outra síndrome que é bastante importante para a gente também é a AIDS, né? Que é o agente etiológico aí do vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, tá? O nome em português é síndrome da imunodeficiência adquirida, que aí a gente transforma em SIDA, né? Seria a sigla em português. Que é caracterizada por imunossupressão, que vai resultar principalmente da infecção e destruição dos linfócitos T4, que são células aí que vão comandar a resposta imune do organismo do ser humano. Tá? Graves infecções por agentes oportunistas e neoplasias podem ocorrer aí nos pacientes portadores de HIV. Tá? Não foram ainda documentados transmissão pela saliva, e já praticamente batido o martelo que a chance disso é nula, não há a menor chance. A transmissão ela sempre é feita parenteral, ou seja, tem que ter algum contato com o sangue do paciente infectado, tá? E obviamente com sangue de pacientes, dos pacientes dos hospedeiros. Então, o que importa mais para a gente com relação ao HIV são os princípios aí que dá como a gente vai abordar esse paciente com HIV. A primeira coisa que a gente tem que pensar, não que isso seja restrito ao paciente
soro positivo, mas garantir aí o atendimento dentro das normas de biossegurança, tá? O mais estritamente possível, ou seja, o mais rigoroso possível, atentar para qualquer tipo de manifestação bucal relacionada à doença. Existem diversos tipos de doenças que podem estar relacionadas com a imunodeficiência, né, com a imunossupressão, a imunodepressão, e esses pacientes, obviamente, essas doenças aparecem mais, é muito comum aparecer no HIV positivo. Referir o paciente ao serviço de saúde quando a gente suspeitar da doença, conversar com o paciente de que ele tem lesões bucais, por exemplo, que podem serem um indício de que ele pode estar contaminado com AIDS e com HIV, que ele pode ser um portador e que ele deveria procurar e encaminhá-lo ao sistema de saúde. Garantir a continuidade dos procedimentos da rotina odontológica. Não é porque o paciente tem HIV que ele não pode mais ser tratado odontologicamente. Ao contrário, ele deve ser tratado tanto como o outro. Claro que muitas vezes o local que esse paciente tem que ser atendido, muitas vezes na universidade a gente pode, muitas vezes não ser o local ideal para atender um paciente soro positivo, principalmente se ele tiver com uma virulência alta, pelo tipo de ambiente que nós trabalhamos em ambulatório. O ideal é que ele tivesse um tratamento mais personalizado, sem dúvida nenhuma. Interagir aí com a equipe multiprofissional a partir da hora que se tem o diagnóstico, se sabe que esse paciente é realmente um soro positivo, tá? E se ele desenvolveu realmente ou não a doença ainda, né, a AIDS, ou se ele só é portador, entrar em contato com o médico e ter sempre toda essa equipe interagindo para o melhor tratamento do paciente soro positivo. Garantir o tratamento digno e humano, isso é óbvio, isso vocês vão ter lá se estiverem na bioética, e vão ter em todas as especialidades odontológicas, né? De que a ética e a dignidade do ser humano deve ser sempre preservada, e obviamente mantendo o sigilo. Todo doente tem o direito de que ele tenha o sigilo sobre a sua doença, tá? E, inclusive, todo e qualquer doente tem esse direito. A gente não pode nunca, em qualquer hipótese, quebrar esse sigilo profissional com relação a esse tipo de doença, tá? Nenhuma pessoa é obrigada a apresentar em momento algum o seu exame, seja pessoalmente, seja para outra pessoa. Se a pessoa não tiver esse interesse, não quiser, ele não tem a menor obrigação de apresentar isso, tá? Isso é um dos princípios básicos aí da bioética. Ainda aí nos princípios da abordagem com o paciente soro positivo, a gente tem que também se manter atualizado sobre a doença. Obviamente, cada hora se descobrem coisas novas sobre o tratamento e sobre a conduta aí com os pacientes HIV positivos, principalmente aspectos técnicos, os éticos também, óbvio, e os psicossociais, obviamente, que é um paciente que demanda muito isso. Agir de forma a não prejudicar a relação com esse paciente, né? Obviamente, a gente teria que pensar isso para todos os pacientes, né? E lembrar aí que a prevenção e a solidariedade são ótimos auxiliares terapêuticos em pacientes que têm doenças mais severas aí, mais complexas dele aceitar, ok? As manifestações bucais do paciente com AIDS, né, ou seja, que ele desenvolveu a doença, já desenvolveu a síndrome, não somente o paciente HIV positivo, são bastante comuns e podem representar aí os primeiros sinais clínicos da doença. Tem muitos pacientes que quem descobre que esse paciente pode ser portador do HIV, muitas vezes é o próprio dentista dele, que encaminha ele para fazer o exame. As manifestações infecciosas que a gente percebe na cavidade oral pode ser principalmente candidíase. Não quer dizer que o paciente com essas infecções, principalmente a candidíase, que ele seja realmente um portador, tá? Obviamente a candidíase é muito comum nos pacientes idosos que usam próteses totais. Isso não quer dizer que aquele paciente é um paciente HIV positivo, mas se ele não tiver nenhuma indicação, nenhum porquê daquela candidíase, e um paciente jovem, dentadura natural completa, ou seja, todos os dentes naturais rígidos, né, sem nenhum problema
em nenhum dente, nada de repente apresentar uma candidíase, a gente pode imaginar que esse paciente realmente ele está tendo algum problema de imunodeficiência, tá? Que pode ser, obviamente, a AIDS. Então, a candidíase, que é a infecção por cândida aí nas mucosas, principalmente palato, principalmente quelite angular também, que é aquela no ângulo de boca que a gente percebe uma infecção por cândida. A gengivite associada também ao HIV, tá? É muito comum um paciente que tenha portador de HIV, ele tem uma higiene extremamente cuidadosa, mas ele não consegue conter aí essa gengivite, essa periodontite. Lesões ulceradas também podem ser lesões que estão infectadas aí por queda de resistência. Aumento de recorrência das infecções herpéticas. Obviamente o paciente tem que ter infecção por herpes, mas a gente percebe que essa infecção muitas vezes ela acaba sendo cada vez mais recorrente, e isso pode ser um sinal de uma imunodeficiência que pode ser da AIDS. O molúsculo contagioso também, e leucoplasia pilosa aí talvez uma das lesões mais comuns aí nos pacientes HIV positivos. Muitos tipos de neoplasias podem acontecer, como sarcoma de Kaposi, os linfomas e o carcinoma epidermoide. É bem comum ainda nos pacientes HIV positivos. E algumas manifestações como úlceras em regiões e maneiras atípicas e hiperpigmentação melânica também na mucosa e na pele da face podem ser aí alguma indício de que esse paciente possa ser um paciente com AIDS. Em geral, aí, com os cuidados que o cirurgião dentista deve ter com doenças infecciosas, dedicar enorme atenção, obviamente, à prevenção e à biossegurança, né? As normas de biossegurança devem ser seguidas à risca para que nós evitemos que nós não nos contaminemos, evitar de contaminar o paciente, porque, por exemplo, como a herpes é extremamente comum, um cirurgião dentista que não use uma máscara pode muitas vezes contaminar um paciente. Em relação ainda à norma de biossegurança, da transmissão entre os pacientes também. Tudo, obviamente, deve ser extremamente higienizado e, após higienizado, feita sua desinfecção no nível necessário aí das normas de biossegurança e, obviamente, esterilização de tudo e qualquer material que seja necessário esterilização. Obviamente existem regras para isso, vocês aprenderam lá na disciplina de biossegurança e têm visto aí em todas as disciplinas clínicas quais são as normas específicas aí para cada uma das especialidades. Usar barreiras como IPI, que aí entra também aí lá na biossegurança, mas é extremamente importante a utilização de barreiras como IPI. A gente percebe aí nesse surto de coronavírus, nessa epidemia, essa pandemia de coronavírus, como é importante a utilização dos EPIs, das máscaras, das toucas, dos toucas ou gorros, né? De óculos de proteção e qualquer coisa que possa proteger aí que a gente tenha uma contaminação direta. Evitar o uso de anéis na hora do atendimento, anéis, relógio de pulso e qualquer coisa que possa ser contaminado. Lembrando que qualquer coisa que possa ser contaminada, que possa prender a sujidade por baixo desse adorno, pode ser um meio maior ainda de infecção. Realmente aí com o aparecimento desse coronavírus, desse vírus novo, com uma alta transmissibilidade, eu acho que talvez essa parte da biossegurança seja bastante entendida pelos profissionais de saúde, que infelizmente muitas vezes não se abstinham de utilização de relógios, utilização de adornos, anéis, durante o atendimento aí, que pelas normas de biossegurança já não deviam ser utilizados desde os primórdios. E o descarte, obviamente, do lixo apropriadamente. A gente tem lá os tipos de lixo, lixos contaminados com sem materiais perfuro-cortantes e os lixos contaminados com materiais perfuro-cortantes, além, obviamente, do lixo comum. Tá? Cada material deve ser descartado em seu lixo que deve ser feito. Por exemplo, uma agulha de sutura, uma agulha de anestesia, ela deve ser descartada onde? No Descarpac, que é aquela caixinha que vai para a gente descartar material contaminado que seja perfuro-cortante, ou seja, tem o risco de perfurar e cortar as pessoas em geral, né?
Os lixos contaminados são aqueles lixos que a gente vai colocar sem perfuro cortante, ou seja, um campo, um avental descartável que ele sujou, ele tem saliva, ele tem parte do aerossol que foi criado pela turbina de alta rotação, ele tem restos de secreções, tudo aquilo ali eu vou jogar tudo isso dentro de um lixo contaminado, que é o lixo branco, tá? Mas obviamente sem nada de perfuro cortante que vai lá para a caixinha do Descarpac. E obviamente eu tenho no meu consultório também um outro lixo, que é o lixo comum, que é o lixo que eu vou utilizar, por exemplo, para colocar papel descartável que eu lavei a mão, tá? Ou então embalagens até de descartáveis. Eu tiro aquela embalagem, não há necessidade de colocar isso num lixo contaminado, porque ela não está contaminada, você pode jogar isso num lixo comum sem problema nenhum. Tá? Embalagens em geral, normalmente o destino é esse. Mas vocês vão aprender durante todo o curso, durante todos os estágios e clínicas, disciplinas clínicas, a como fazer esse descarte, a como lidar com as regras de biossegurança corretamente, seja com pacientes infectados ou não. O que a gente tem que ter em mente é que qualquer paciente ele é um potencial infectado. Então sempre tomar bastante cuidado aí com qualquer um dos nossos pacientes. Como eu falei anteriormente, muitos pacientes HIVs que são portadores do vírus de HIV descobrem por lesões bucais que o dentista acaba descobrindo e encaminhando esse paciente para tratamento ou possível detecção aí do vírus HIV. Então muitas vezes o paciente nem sabe que ele é portador da doença e ele nós que acabamos descobrindo e acabamos encaminhando ele para o serviço de saúde. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.